Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Universo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que você esteja curioso para saber qual o tema desta aula. Vamos lá conferir? Aula 14, revisão e avaliação. Muito bem, e agora que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Na nossa revisão 2, vamos iniciar falando da eletrodinâmica. Tudo que vimos da eletrodinâmica, você lembra do nosso vídeo. Vamos lá assistir? Olá, pessoal. Hoje estamos falando e iniciando a eletrodinâmica. É o estudo das cargas elétricas ou elétrons em movimento. E você pode estar se perguntando: quais são esses dispositivos e por que elétrons em movimento? Você tem que observar, olha só, vejam como eu estou com os raios, ou seja, é a eletricidade. Você observa aqui, ó, quando eu estou fechando aqui a minha mão e quando eu vou abrir, olha lá, vejam como está esses raios. Então, é isso que a gente vai estudar, sobre todos os dispositivos da eletrodinâmica. E agora eu jogo para você. Muito bem, com essa introdução, nós estudamos principalmente os geradores. Lembra o que são esses geradores? Vamos lá, relembrar a definição. Os geradores são os seguintes, os geradores, temos a seguinte definição: geradores elétricos são dispositivos que convertem uma forma de energia, como, por exemplo, a energia química, a mecânica, e ela vai nos dar o quê? Energia elétrica. Então, geradores são dispositivos que convertem uma forma de energia em energia elétrica. Aí temos aqui um exemplo para mostrar sobre os geradores. Trago aqui uma bateria. Na bateria, nós temos o quê? Na bateria, você tem aqui o gerador. Você tem o gerador, aí você tem a bateria transforma. A bateria é o quê? Energia química. Energia química que pode, neste caso aí, alimentar um controle remoto ou um celular. Logo, uma bateria transforma energia química em energia elétrica. Temos aqui o gerador. Logo, definição: geradores são dispositivos que convertem uma forma de energia em energia elétrica. E o exemplo que trazemos para você é uma bateria. Transforma energia química em energia elétrica que pode alimentar um controle remoto ou um celular. Outro assunto muito importante para falarmos na eletrodinâmica foi o gerador. Falamos do gerador. Se falo do gerador, preciso falar também do receptor. Logo, os receptores são dispositivos que transformam a energia elétrica, olha aí, energia elétrica, que recebem em outra forma de energia. Logo, poderá ser luz, calor ou movimento. Aí você percebe que os receptores nada mais do que são o quê?
os eletrodomésticos, porque se eu imaginar no esquema, energia elétrica, como força tomada, são a eletricidade que chega na nossa casa. Logo, a energia elétrica, para esse receptor, ele recebe e vai ocorrer o quê? Que ele vai transformar essa energia elétrica, aí temos uma energia dissipada, ou seja, essa energia aqui não vai ser usada nesse momento, então ela não é útil para esse momento, que pode ser transformada em calor. Aí, neste caso, você tem energia elétrica, o receptor transforma essa energia que ele recebeu em outra forma de energia que não é a elétrica. Aí temos os seguintes exemplos: luz, calor, movimento. Aí você imagina, luz tem a ver com a lâmpada. Movimento, se eu utilizar o ventilador. Então, em outras palavras, os receptores são os eletrodomésticos. Logo, você tem receptores, são dispositivos que transformam a energia elétrica que recebem em outra forma de energia. E com base na definição, nós temos aqui os exemplos, olhem só. O ventilador, a batedeira, o liquidificador, o ar-condicionado, a geladeira, são exemplos de receptores, pois dentro deles há um motor elétrico que produz movimento ou que comprime algum tipo de gás. Logo, temos aqui os receptores, porque, por definição, nós temos aqui receptores, são dispositivos elétricos que transformam a energia elétrica que recebem em outra forma de energia, que não é a elétrica, que poderá ser a energia luminosa, a energia do movimento. Por isso que temos aqui estes exemplos para os receptores elétricos. Aí o primeiro, nós temos aí as lâmpadas, é um receptor, logo as lâmpadas transformam em, você tem aí, ela foi ligada, transforma a energia elétrica em luz, iluminando os nossos ambientes. Logo, as lâmpadas são receptores. Outro exemplo são os motores. Neste caso aí, você percebe que temos um refrigerador. E esses motores convertem energia elétrica, que poderá ser em movimento, fazendo funcionar aparelhos como, por exemplo, ventiladores e os eletrodomésticos. Logo, você tem que os receptores elétricos, eles têm essa energia elétrica, ela recebe essa energia elétrica e transformam em outra modalidade de energia. E o que nós podemos entender principalmente, também um outro exemplo para receptores são os aquecedores. Transformam energia elétrica em calor, pois eles aquecem ambientes ou alimentos. Em outras palavras, significa dizer o quê? Que os receptores elétricos são esses aparelhos, quando eles possuem principalmente esses motores. Ou seja, todos os aparelhos que possuem motores são esses receptores, pois eles recebem a energia elétrica e transformam em outra modalidade de energia. E como vocês podem observar aqui, ó, a importância, nós temos aqui a importância desses receptores. Os receptores são essenciais para utilizarmos aí na nossa sociedade, pois esses receptores aí, como você pode perceber e observar,
Esses receptores, você tem aí, os receptores são essenciais para utilizarmos a energia elétrica de maneira prática e eficiente em nosso dia a dia. E trago para você aqui o seguinte, ó, como eu estou dizendo que a importância, logo, quando se fala na eletroddinâmica, eu tenho os receptores e os geradores. Claro que precisam ter vários dispositivos. E esse esquema nos dá o seguinte, ó, qual a diferença entre esses receptores elétricos e geradores elétricos? Aí trago o seguinte exemplo para você. Imaginem, trago aqui, neste caso, um ventilador, por exemplo. Trago aqui esse aparelho e pergunto a você, os receptores elétricos, olhem só, conseguem converter energia elétrica recebida, se for um ventilador, será a energia mecânica. Mas, em outras palavras, os receptores elétricos são aqueles dispositivos que, ao receber a energia elétrica, transformam em outra modalidade de energia. Logo, para os receptores elétricos, são os ventiladores, os liquidificadores, computadores, e você percebe aqui, ó, eu tenho o gerador, porque o gerador é aquele que tem uma modalidade de energia e será transformada em elétrica. Já o receptor, ele vai receber a energia elétrica e será transformada em outra modalidade de energia, como, por exemplo, os ventiladores, os liquidificadores e também os computadores. E qual é essa diferença, né? Para os geradores elétricos, você conseguem converter qualquer forma de energia em energia elétrica. Receptor e tenho também o gerador. Já os geradores elétricos conseguem converter qualquer forma de energia em energia elétrica. E alguns exemplos de geradores elétricos incluem pilhas e baterias. Vejam que esse assunto envolvia aí a eletroddinâmica. Mas estudamos também assuntos envolventes com a prática de muitas, como eu posso dizer para vocês, na sociedade, na tecnologia, na saúde, a física está aí. E uma delas, nós falamos sobre as radiações. E essas radiações são o quê? A radiação, ela é a energia emitida por fontes naturais ou artificiais, que percorrem o espaço por meio de ondas eletromagnéticas ou partículas. Vimos também exemplos conhecidos, como, por exemplo, para essa radiação, luz visível, radiação, o infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio. E vimos também que radiações, elas têm principalmente aí este símbolo. Quando se fala em radiação, a primeira ideia que temos é que pode fazer muito mal à saúde. Mas você percebe que elas também podem fazer de forma benéfica. Logo, a radiação é a propagação de ondas eletromagnéticas ou partículas emitidas por fontes naturais, como o Sol. E vimos também as artificiais, quando são emitidas por aparelhos construídos pelo homem, como os equipamentos de raio-x. Vimos também, principalmente, os tipos de radiação. Lembram quais são eles? Por exemplo, a radiação ionizante. E o que é a radiação ionizante?
A radiação ionizante tem a capacidade de produzir íons ao arrancar elétrons de um átomo. Vejam que estamos falando de forma micro, estamos vendo por dentro dessa matéria. Por possuir maior energia, pode separar os elétrons de outros átomos ou ionizá-los à medida que penetra a matéria. Vamos ver quais esses tipos de radiação? Olha só. Primeiro, são exemplos de radiações ionizantes. Os tipos de radiações ionizantes são a radiação alfa. São partículas pesadas de carga positiva e formada por 2 prótons e 2 nêutrons. O que significa dizer isso? Possuem pequeno poder de penetração. Então, a radiação alfa tem um pequeno poder de penetração e, por isso, a sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel, como você pode perceber aí. Logo, a radiação alfa, ela tem um pequeno poder de penetração. Já as emissões beta, elas são partículas leves, mas elas possuem um poder de penetração intermediário, como você pode observar aí na imagem, podendo penetrar uma folha de papel, mas não uma placa de metal, como você observa nesta imagem. Já as emissões gama, elas são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, que não possuem massa e carga elétrica. Logo, a capacidade de penetração é superior às demais, como você percebe aí, ó. A capacidade de penetração é superior, fazendo com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel, como nós estamos vendo aí, ela passa pelo papel, como pelo metal. Logo, a radiação gama, você percebe aí que existem, como falamos, essas 3. A alfa, a beta e a gama, como nós temos aí, ó. Existem 3 tipos principais. Então, é importante você entender que existem a alfa, a beta e a gama. Alfa, baixa penetração, barrada por papel. A beta, média penetração, barrada por alumínio. E a gama, alta penetração, precisa de chumbo ou concreto para ser bloqueada. Logo, nós temos aí, ó, vejam, radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Como você percebe aí, principalmente o papel na pele, você vê a radiação alfa. Logo, ela tem o poder, ela é pequena, essa penetração aí da radiação alfa. E a beta é intermediária. Já a radiação gama, ela tem um poder maior. Então, percebam aí como existem esses 3 tipos de radiação. Esses 3 tipos envolvem essas radiações, alfa, a beta e a gama. E é importante você perceber que para o poder de cada uma, eu tenho o papel, pele, como você imagina aí, olha só, radiação alfa, ela vai até o papel, ou seja, o papel e a pele. Radiação beta, você percebe que ela vai até o alumínio. Já a radiação gama, ela tem um poder muito maior, que ela chega até o chumbo. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa revisão, parte 2. Eu espero que vocês tenham entendido e até mais.